Em momentos de crise, como o que estamos vivendo, o mínimo que se espera dos governantes é que orientem adequadamente a população. O pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, na noite do dia 24, foi o exato oposto disso. Contrariando as orientações da Organização Mundial da Saúde, as evidências científicas, as informações disponíveis e o bom senso mais simples, Bolsonaro minimizou os riscos da pandemia do novo coronavírus e criticou as medidas de quarentena adotadas por quase todos os governos, de todas as regiões do país. Na prática, a postura do presidente da República estimula a ampliação acelerada do contágio, que, por sua vez, ampliará o número de casos graves e poderá provocar uma onda de doentes simultâneos. Nesse quadro, as pessoas irão buscar o sistema de saúde, mas faltarão leitos, aparelhos respiratórios, médicos e profissionais da saúde. Não é possível atender todo mundo ao mesmo tempo. Mesmo com a repercussão negativa entre outras autoridades e instituições, Bolsonaro reiterou sua posição criminosa. Conversei por alto com o Mandetta hoje, hoje vamos definir essa situação. Tem que ser, não tem outra alternativa. A orientação vai ser o vertical, daqui para frente. Disse que o caos está à vista e que o povo não pode deixar tudo nas costas do poder público, que a responsabilidade compete em primeiro lugar à família, pois o Brasil não é uma ditadura. Talvez o presidente considere que a Inglaterra, a Alemanha, a França e a Itália sejam ditaduras. Afinal, nesses e em outros países do mundo, o poder público tem seguido as orientações da Organização Mundial da Saúde, além de garantir, ao contrário do Brasil, empregos e salários, água, luz, gás e outras necessidades básicas para a população. Em muitos países, os governantes entenderam que não se trata de escolher entre a vida das pessoas e o funcionamento da economia, mas sim de colocar a economia a serviço de proteger a vida das pessoas. A verdade é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ecoa em seu pronunciamento e na entrevista coletiva as posições de um setor do empresariado para quem manter a atividade econômica, leia-se seus lucros imediatos, está acima da preservação das vidas dos habitantes deste país. Ecoa também o ponto de vista de uma corrente ideológica extremista que banaliza o mal e a morte. É isso que querem dizer quando sugerem que o vírus só afeta apenas os mais velhos, fingindo esquecer que no Brasil existem 31,9 milhões de pessoas com 60 anos ou mais e que 17,7% da população entre 30 e 49 anos, aqueles que Bolsonaro quer que voltem à normalidade, vivem com os pais. Na prática, o presidente divide a população em duas partes. Aqueles que, por suas condições financeiras, têm condições de cumprir a quarentena e, portanto, têm condições de preservar sua saúde, e, de outra parte, aqueles que, pela fragilidade de sua condição socioeconômica, terão que seguir trabalhando, não importando se irão contaminar ou serem contaminados. Na verdade, o que o Estado deveria estar fazendo é garantir a todos os cidadãos e cidadãs brasileiras o mesmo direito básico à saúde e à vida. O povo brasileiro já passou por momentos piores que esses e os superou. E vamos fazer isso novamente. Mas depois desse discurso, não há dúvida de que Bolsonaro é parte do problema, não da solução. Não é aceitável que o Brasil seja governado porque não tem a mínima empatia pelo sofrimento do povo brasileiro. Ou esse cidadão renuncia ou se faz o impeachment dele ou alguma coisa, porque não é possível que alguém esteja tão irresponsável de brincar com a vida de milhões de pessoas como ele está brincando. Quem acompanha nosso programa sabe que eu usava barba e agora estou com a nova aparência. Mas a razão é simples. Eu estou na área de frente, eu sou médico, infectologista e preciso usar máscaras que diminuam a possibilidade de ser contaminado pelo vírus. E Alexandre vai nos ajudar com seu conhecimento durante a pandemia. Eu tenho uma pergunta para o Alexandre. Por qual motivo a Procuradoria do Distrito Federal está exigindo que o governo Bolsonaro informe quem da delegação que viajou com o presidente aos Estados Unidos se contaminou? Ótima pergunta, Raquel. Na verdade, é para as autoridades sanitárias poderem elaborar políticas públicas que possam identificar a pessoa que está doente, onde ela vive, com exatidão e saber se ela está cumprindo o protocolo de confinamento. Porque, na verdade, omitir essas informações pode custar vidas. O Hospital das Forças Armadas, onde Jair Bolsonaro fez seus exames, se negou a fornecer a lista de pessoas diagnosticadas positivas naquela unidade, obrigando a Procuradoria-Geral do Distrito Federal a exigir a lista por via judicial.
Da lista constam 17 exames positivos, mas somente 15 nomes. É estranho, não é? Pelo menos 23 pessoas que integraram a delegação foram contaminadas, menos Bolsonaro. Ao mesmo tempo que o hospital sonega a informação, o governo Bolsonaro decidiu suspender a lei da transparência. Assim, não haveria mais prazo para responder aos pedidos de informação e ninguém poderia recorrer se o governo se negasse a prestar esclarecimentos. Mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os efeitos da medida provisória editada pelo presidente. Especialmente em uma pandemia, o povo precisa de informação segura, em maior quantidade e com mais rapidez. Mas o presidente Bolsonaro prefere esconder o jogo. Além de fazer deboche acerca dos perigos do corona, Bolsonaro está na contramão do mundo. Diversos governos estão planejando usar entre 10% a 20% do PIB para enfrentar o corona, enquanto o Brasil até agora anunciou 2%. Todos os países em que o povo tem melhor qualidade de vida têm uma tributação mais justa e mais forte para os ricos. Mas a verdade é que rico não paga imposto no Brasil. Paga muito pouco imposto no Brasil. Então, era importante que o Estado fizesse a reforma tributária mais justa para que os ricos pagassem mais imposto e que os trabalhadores não tivessem o seu salário contabilizado como renda, portanto, não necessitassem pagar imposto de renda sobre o seu salário. Bolsonaro não está fazendo nada para proteger a maioria da população. Nas favelas brasileiras, por exemplo, existem mais de 13 milhões de pessoas sem qualquer tipo de poupança. Os moradores vivem em ambientes pequenos e não têm acesso a água e esgoto. Segundo o Data Favela, 95% estão preocupados com a pandemia e 79% começaram a cortar gastos de um orçamento já apertado. Esse mesmo governo Bolsonaro reduziu aposentadorias e quer privatizar empresas públicas, a educação e a saúde. E os trabalhadores e trabalhadoras que contraíram o Covid-19 podem ter uma péssima notícia. A medida provisória baixada pelo governo Bolsonaro permite que aqueles que ficarem doentes com o corona sejam demitidos na volta ao trabalho. A preocupação de Bolsonaro e Paulo Guedes é apenas com quem tem dinheiro para pagar pelo atendimento de saúde. A lógica fascista é deixar os outros à própria sorte. Quem morrer, morreu. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. É isso que muitos empresários pensam. É isso que Bolsonaro pensa. Ou cuidamos da economia ou cuidamos da pandemia. São questões, no meu entender, que extrapolam. É uma dose de remédio excessivo e o remédio em excesso torna-se um veneno. Usando esse discurso, Bolsonaro quer avançar o seu programa neoliberal na economia e autoritário na política. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora! Bolsonaro, bandido!